Olá, olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma aula, tá? Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física, certo? Essa aula aqui é ministrada aqui para os nonos anos do ensino fundamental e o tema é Nutrição e Atividade Física. Nós vamos trabalhar sobre essa aula aqui sobre nutrição e atividade física. Ela não termina aqui, ela prossegue, né? Hoje é só a aula introdutória, certo? Seja bem-vindo à nossa aula de educação física. Vamos às nossas primeiras discussões. Então, gente, nossa primeira discussão aí é o suprimento do corpo. Então, o corpo necessita de suprimentos, que são elementos que vão constituir, fornecer energia, reparar os danos que possivelmente possam existir no corpo. Mas esses danos, eles só podem ser reparados através de um suplemento, que são o quê? Que são os alimentos. Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda que você tenha pelo menos 6 porções diárias de cereais, que são os carboidratos, tubérculos, raízes, 3 porções diárias de frutas, legumes, verduras, que são as coisas folhosas, tal, frutas e verduras, ok? E tubérculos, né? Devemos ter leite e seus derivados, uma porção diária de feijão, carne, ovos, açúcar e sal. E tomar 2 litros de água. Então, basicamente, a gente tem que fazer isso. Mas o que são alimentos? Bem lá, os alimentos, a alimentação, no caso, é o processo pelo qual nós obtemos e assimilamos dos alimentos uma coisa chamada de nutriente. Então, no alimento existem os nutrientes, que são aquilo que o corpo necessita. A necessidade diária, nós temos uma necessidade diária de determinados tipos de nutrientes para poder realizar nossas funções vitais, batimento do coração, temperatura, funcionamento do corpo, contração muscular, pensamento, enfim, tudo o que o corpo tem, funcionando no corpo, necessita de certos nutrientes para que aconteça as funções vitais que mantêm a vida. Tá? Incluindo também o crescimento, o movimento, a reprodução e a manutenção da temperatura do corpo. Então, para que exista a vida, nós precisamos desses elementos. Então, a falta desses elementos vai prejudicar, né, o nosso corpo, a nossa saúde. Então, o que é nutrição? Nutrição é um processo biológico em que o organismo utiliza dos alimentos, né, vai se utilizar dos alimentos para assimilar o que nós chamamos de nutrientes. Então, a nutrição é quando você assimila os nutrientes. Então, existe uma necessidade, como eu falei, diária de certos nutrientes. E o que são os nutrientes? Os nutrientes são substâncias químicas, né, presentes nos alimentos, que são importantes para o funcionamento do organismo. Então, os nutrientes são elementos químicos, são moléculas que tem nos alimentos. E nosso corpo necessita desses tipos de moléculas, desses tipos de elementos, desses tipos de sais, dessas vitaminas, enfim. Então, nós precisamos comer determinados tipos de alimentos para que possamos ter a reserva de energia necessária e os elementos químicos para construir o funcionamento do próprio corpo. Até mesmo o pensamento necessita de certos nutrientes para que ele aconteça, né? Para que os hormônios funcionem, eles precisam de determinados nutrientes, enfim. Todo o funcionamento do corpo necessita de certos tipos de nutrientes, ok? Então, observe comigo. Quais são os principais, nutrientes necessários do corpo? Né? Quais são os nutrientes que nós necessitamos? Quais são os nutrientes necessários para o corpo? Então, o primeiro nutriente que a gente vai chamar de carboidrato, que são as massas. Elas fornecem energia para o funcionamento do corpo. E o próximo é a proteína, que é o alimento construtor, ou seja, os tijolinhos que formam um corpo. Né? Todo que unha, cabelo, pele, olho, coração, boca, dente, ossos são construídos partes de minerais e também principalmente de proteínas, que são os tijolinhos do corpo, tá? Lipídios
são fontes de energia. Eles também são reservas de energia do corpo, mas também eles são aquilo que dá um revestimento, né? Ele faz parte do tecido conjuntivo, que de uma certa forma mantém as estruturas do corpo, né? Segura, ele protege também os órgãos internos, enfim. Mas a principal função dele é reserva energética e proteger o corpo também contra choques, pancadas e proteger o corpo contra o frio também, isso, tá? Então, e os minerais? Os minerais são sais, né? E eles ajudam no funcionamento das funções vitais. Batimento do coração necessita de certos sais, né? De certo, o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio. Então, esses elementos são muito fundamentais para o pensamento, para o funcionamento do coração. Então, desequilíbrio nesses sais pode provocar também desequilíbrio nas funções vitais. E as vitaminas, elas funcionam como elas ajudam no funcionamento do corpo, tá? Estimulam as funções químicas, as reações químicas dentro do corpo. Então, elas facilitam os processos químicos que vão fazer com que o corpo funcione adequadamente, tá? Então, as vitaminas estão especificamente aí, principalmente nas frutas, legumes. Então, nesse tipo de alimento, nós vamos encontrar aí as vitaminas que são tão fundamentais para o funcionamento do corpo. A água, ela é também considerada um alimento. Embora muita gente ache, não dê tanta importância, mas nós não podemos viver sem a água. Ela é o local onde acontecem as reações químicas. Então, todos os fenômenos químicos que acontecem dentro do corpo necessitam da presença de água. Então, a água é fundamental para a vida. Logo, ela também é um elemento, é um nutriente que nós precisamos adquirir para que possamos ter a vida, né? E tem as fibras dos alimentos. As fibras são encontradas principalmente nos carboidratos, tal, nas frutas, legumes, tubérculos. Esses alimentos, eles possuem uma parte comestível, mas que não passa pelo processo de digestão, tá? Eles ficam intactos no sistema digestivo, chegando ao intestino. Então, eles vão aumentar o bolo fecal, né? Fazer o funcionamento, o movimento peristáltico, vai fazer o funcionamento do sistema digestivo. Eles vão proteger especificamente contra determinados tipos de câncer, por facilitar o trajeto das fezes durante toda a trajetória do intestino. Então, é muito importante. Quando falta esse tipo de alimento, muitas vezes doenças relacionadas ao, por exemplo, como o câncer, está relacionada à falta desse tipo de nutriente. Também problemas estomacais, problemas intestinais, está relacionado à falta desse nutriente. Então, ele ajuda no funcionamento do sistema digestivo, né? E tem os fitoquímicos, que também são considerados nutrientes. Por que eles são nutrientes? Porque eles são elementos produzidos pelas plantas para se proteger contra a ação de fungos, bactérias, vírus. E eles funcionam como a planta, ela precisa se defender desses agentes nocivos. Ela consegue produzir essas substâncias químicas, e essas substâncias químicas ajudam a gente a se proteger também contra determinadas doenças e ajudam no funcionamento do corpo também. Então, olha só que fantástico. Ter determinadas plantas, elas produzem algumas substâncias químicas que ajudam no funcionamento do corpo, ajudam a gente a combater certos tipos de doença. E quando a gente come, e melhora o funcionamento do nosso corpo, são os famosos fitoquímicos, que está sendo pesquisado ultimamente, né? Então, prestou bem atenção? É muito interessante isso. Mas quando a gente come alimentos que são produzidos pela agricultura, com o uso de pesticida, além de ter esses elementos químicos que fazem mal à saúde, provocam câncer na sua maioria, nós perdemos os fitoquímicos, porque a planta só produz fitoquímicos quando ela é agredida por um fungo, por um besouro, tá? Por uma bactéria, por um vírus, que a planta produz essa substância química, então tão necessária para a gente. Então, é por isso que é importante a gente ter a agricultura, né? Uma agricultura saudável para poder ter esse tipo de alimento, ou melhor, ter esse tipo de nutriente
consumir, né, esse tipo de nutriente, beleza? Então procura alimentos mais orgânicos, ok? Então, o grande problema da nutrição aí é o excesso de peso. Nutrição e excesso de peso. O que é esse excesso de peso, né? A definição é diferente, né? A patologia, temos a obesidade. Então, ela é tida como uma patologia. Refere-se à condição do excesso de gordura que acompanha uma constelação de doenças, comorbidades, doenças. Inclui apenas um ou todos os seguintes componentes da síndrome do obeso. Então, tem a síndrome metabólica, síndrome do obeso. Então, temos aí a intolerância à glicose, ou seja, a intolerância à glicose é quando o corpo não consegue absorver mais de forma adequada a glicose. Né? Então, começa a ser resistente. Aí a resistência à insulina. Então, intolerância à glicose e resistência à insulina. A insulina não consegue mais funcionar, que é um hormônio que faz com que a glicose entre dentro das células. A dislipidemia, que é o aumento do colesterol. E a formação de diabetes 2, hipertensão, concentração plasmática elevada de leptina, que aumenta a fome. Tá? No tecido adiposo visceral aumenta, com o risco de doença cardiovascular e câncer. Então, a obesidade, ela é uma condição, né, um estado corporal que prejudica demais o corpo, além dos problemas sobre as articulações, o peso corporal. Nós temos essa série de problemas aí, ó. A intolerância à glicose, não consegue absorver a glicose. A insulina que fazia a glicose entrar não consegue mais funcionar. O colesterol aumenta, fazendo com que formas placas, né, de gordura nas artérias, entupindo as artérias do corpo, formação do diabetes tipo 2, né, a pressão alta, a hipertensão e a concentração plasmática do hormônio da fome. Então, subindo o hormônio da fome, a pessoa tem mais fome ainda, né, e come mais, vai aumentando de peso assim. Ou seja, o que é a obesidade? Sim, é quando esse excesso de peso começa a prejudicar a saúde. Então, se o meu excesso de peso está prejudicando a minha saúde, então eu tenho uma obesidade e isso está prejudicando a minha vida, eu preciso ter uma ação para diminuir os efeitos e até mesmo sair dessa condição, né? Então, já esse pensador aí, já aqui a Organização Pan-Americana de Saúde, ela considera que a obesidade é o excesso de peso representado pelo risco substancial para doenças severas, como diabetes, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e tipos de câncer. Então, sempre está associado. E também agora no Covid, as pessoas diabéticas são um alvo principal do vírus, né? Pessoas que têm problema cardíaco, pessoas obesas, eles têm o vírus ataca mais fortemente sobre essas pessoas. Então, uma condição de obesidade já leva a uma predisposição maior para o processo infeccioso do vírus aí, né, que está acometendo a maioria das pessoas aí, as pessoas na pandemia. Então fica ligado aí, é muito importante ter a saúde do corpo, você manter a saúde. Como é que a gente classifica aí a obesidade? Tem uma forma de identificar se a pessoa é obesa? Tem sim, né? É o índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É você pegar o seu peso, tá? Você calcular primeiro a sua altura, né, ao quadrado. O quadrado tem 1,65 m, ou seja, 1,65. Multiplica isso por 1,65. Aí você vai encontrar um índice, um númerozinho aí. Pega aí, vai ter, por exemplo, 2,33, por exemplo. É um exemplo, tá? E aí você pega o seu peso atual e divide por esse número que deu aí da relação, né, da sua altura multiplicado pela sua altura, que seria a altura ao quadrado, tá ok? Então, quando você faz isso, você alcança um índice de massa corporal, tá? E aí você pode observar no esquema que eu vou mostrar aqui para você identificar se você está ou não, se você está abaixo peso, se você está obeso, se você tem uma propensão para se tornar obeso, se você já está em um tipo de obesidade aí. Então vamos prestar atenção agora, beleza? Então observa aqui com a gente vai dar um zoom para você, tá?
Cadê o zoom? Vamos dar o zoom aqui. Ampliando. Cadê o ampliando? Isso, ampliou aqui. Dá para você ver bem agora, Antônio. Observe comigo, baixo peso. Se você consegue aí fazer o cálculo direitinho, beleza, tal. Aí você encontrou aí, por exemplo, 18,5. Você tá bem, tal, tá adequado. Agora, se for abaixo de 18,5, a gente pode considerar aí, nessa relação altura e peso, que você está com baixo peso, está com um processo de desnutrição, precisando se alimentar, né? Então, mas se você está, por exemplo, entre 18,5 a 24,9, e saiu, né? Vamos voltar lá, ampliar de novo. Caramba, não quer ampliar. Amplia aqui, isso, de novo. Então, se você pode perceber que está entre 18,5 a 24,9, essa pessoa está no peso normal, tá ok? Isso levando em consideração peso e altura e você tem que ver a questão também se a pessoa é adulta, tal, entre 18 a 60 e poucos anos. Então, dentro dessa faixa etária aí, se você tem entre 18 e 60 anos, você pode usar essa tabela aí para verificar se você está obeso ou não. Se você é adolescente, aí já é outra tabela, tá? É outra tabela, não é essa mesma tabela. Tá ok? Então, eu vou colocar de novo aqui para você a tabela. Se você está, por exemplo, de 25 a 29,9, a gente diz que você está pré-obeso, está sobrepeso, com uma possibilidade de se tornar obeso. Se você já tem aí de 30 a 34,9, nós vimos que você vai ter obesidade 1. De 35 a 39,9, nós vimos que você tem obesidade 2. E se você tem, por exemplo, 40, você já é considerado obesidade mórbida, com grande chance de desenvolver aqueles tipos de doença, problema cardiovascular, hipertensão, a questão da resistência à insulina, toda aquela gama de constelações de doenças, a intolerância à glicose, todas essas questões aí podem já estar presentes na sua vida, tá? Então é importante prevenir para você não chegar nesse estado aí crítico de obesidade, como essa senhora que está aqui, né? Então é muito importante a gente fazer essa prevenção, porque se a gente não faz esse processo de prevenção através da atividade física regular, essa pessoa provavelmente vai se tornar obesa. Por quê? Ela vai para o sobrepeso, lembrando que é um caminho, né? Você vê que acontece a produção da leptina, e a leptina vai aumentar muito a fome da pessoa, então ela vai naturalmente caminhando ao longo do tempo, né, dos anos que vão passando, se tornar obeso. Então a gente pode fugir disso. Nós podemos superar. E o grande problema é o quê? Essa comida rápida, sanduíche, tal, refrigerante, muito doce, muito açúcar. Presta bem atenção a isso. Isso é muito prejudicial à saúde, tá? A gente tem que começar a ter uma saúde melhor, tá? E principalmente começa pelo quê? Pela atividade física e alimentação saudável, tá? Beleza? Observa agora comigo que tem para a gente entender aí o índice de massa corporal. Então, pessoas baixo peso, menor de 18,5 já é até desnutrição. Aí se você tem entre 18 e 24,9, tá ausente de risco, né? Se você tem entre 25 e 29, você tá uma pessoa propensa, né, a ter obesidade. Se você tá entre 30 a 34,9, se já é obesidade, né? Do 1. Obesidade 2, o IMC vai de 35 a 39. E a obesidade mórbida, o IMC é acima de 40, considerada obesidade mórbida com grande chance de doenças, desenvolver doenças, ok? Então, o reconhecimento, a recomendação alimentar da Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde estabelece que a alimentação saudável precisa ser o seguinte: a ingesta de gordura, né? O aumento diminuir a ingesta de gordura, limitar, e consumir frutas, legumes, verduras, cereais, limitar a ingestão de açúcar refinado e de sal,
Manter o equilíbrio do peso, isso é fundamental. Então ele coloca aí, estabelece o seguinte, que a gente deve, do nosso cardápio do dia todo, 10% a 15% deve ser de proteína, 20 a 30% de gorduras e de 50 a 60% de carboidratos. Lembrando que o carboidrato tem que ser carboidrato saudável, não pode ser carboidrato simples. O carboidrato simples é aquele alimento, como por exemplo, que não é refinado. Todo o alimento refinado, o biscoito, a bolacha, as massas, que não é integral, é carboidrato simples e é de rápida absorção e provoca engorda. As pessoas engordam quando consomem esse tipo de alimento, além dos refrigerantes, ok? Observa comigo como deve ser a nossa alimentação. O cara comendo aí desconfiado, você que está comendo certo? Não sei, vamos dar uma olhadinha, você come certo? Olha só, a alimentação deve ser colorida. Então, quanto mais colorida for o seu prato, mais saudável é a sua alimentação, né? Deve conter ferro, deve ter feijão. Tem gente que não gosta de comer feijão. É importante comer. Deve ter proteína, uma proteína magra de preferência. Não pode ser carne vermelha, cheia de gordura. Isso é mal, isso sai, faz um mal terrível. Tem que ter vitaminas, por isso tem que ter frutas, né? Frutas, legumes, tal. Tem que ter minerais, e os minerais, esses alimentos, por exemplo, que são da natureza, como as frutas, legumes, né, verduras, contêm esses minerais e essas vitaminas. O carboidrato, que é a massa integral, e as gorduras, e preferência uma gordura saudável também, não uma gordura de origem animal, mas uma gordura de origem vegetal. Lembrando que as manteigas, né, aquelas manteigas, não fazem muito bem não, né? A margarina hidrogenada, isso faz um mal terrível, né? É melhor comer a manteiga do que a margarina hidrogenada, tá? Tem cuidado com as gorduras trans, é muito prejudicial à saúde. E a gente tem que dar uma olhada aí na alimentação, tem que estar ligado nessas questões. O cardápio tem que ter frutas, legumes, verduras, cereais, carnes, tubérculos. Você sabe o que é tubérculo? Batata, inhame, macaxeira, tá? Esse alimento é muito saudável e muito bom. Evitar o açúcar, o café, os enlatados, né? Tudo que vem enlatado, embutido, aqueles macarrões instantâneo, aquele é um veneno em vida. Evite esse tipo de alimento, tá? O refrigerante, as balas, salgadinhos, que são venenos também, e guloseimas. Então, tem que ter cuidado com os veneninhos, né? Que tem muito veneno aí que as pessoas comem pensando que é um alimento saudável. Não é. Faz um mal danado, porque contém condimentos, contém elementos químicos aí para manipular o sabor, e esses elementos às vezes fazem muito mal à saúde, ok? Observa comigo a recomendação de atividade física. Então, diariamente a gente tem que ter, um jovem, você aí, tem que ter o quê de atividade física diária? 60 minutos de atividade física vigorosa, moderada, vigorosa, que você fique suado, tal, que molha a camisa, tal, precisa ter fazer atividade física desse jeito, tal, certo? Que às vezes fica ofegante. Ou semanalmente, você tem que somar 300 minutos de treino. Tem que fazer o treino de 60 minutos 5 vezes por semana, uma intensidade, né, moderada, no mínimo moderada, tá? O que é uma intensidade moderada? Que não é exagerado, você não fica extasiado, cansado, extenuado, exausto. Não, não é esse tipo de atividade. Mas é uma moderada que você consegue fazer durante o maior tempo possível, mais ou menos 60 minutos. Importante manter isso, tá? Na vida. Então, todos os jovens devem ter atividade física regular. Então, não pode ter um jovem que é sedentário. Jovem é ativo, atividade, tá? Ah, mas professor, como é que eu vou fazer atividade aí na pandemia? Bota um tênis, bota a máscara e vai lá, vai fazer atividade física, ok? Então, aí a gente está no dilema, né? O alimento saudável, ou sanduíche, batatinha frita, e aí você fica pensando que... Então, gente, a gente tem que procurar o alimento saudável que nos traz vida. Né? A gente tem que pensar nisso, na qualidade de vida da gente, na saúde.
tá? Você vai pensando só no sabor, não. Então a gente tem que pensar na nossa saúde. É muito importante que você se ligue aí na prática da atividade física e na alimentação saudável, beleza? Um forte abraço, gente, e até mais.